Leti é um lendário dragão vermelho que é muito covarde, tímido, bondoso e bastante burro. Ele se tornou amigo de um Lorde Demônio que decidiu construir uma casa para ele sem mencionar que ele teria que pagar impostos por ela. A história começa quando Leti foi deixada com o dever de cuidar do ovo de seu irmão por seu pai, mas ele adormeceu e os caçadores entraram e roubaram o ovo. Quando seu pai descobriu, ele deserdou Leti, mandando-o para o mundo sem nenhuma ajuda. Leti, que nunca se defendeu sozinho antes, foi deixado encalhado e sozinho em um mundo cheio de mistério. Depois de ler sobre os 3 Trolls que podem construir abrigo, Leti decide encontrá-los e pedir-lhes que construam uma casa para ele viver e ficar a salvo do mundo perigoso. Mas ele é sequestrado por alguns caçadores e levado para a mina Zoloto. Ele chora pelo rumo dos acontecimentos e pelas vozes que não queria se machucar, só quer uma casa. Ele oferece a construção de uma casa se puder, por sua vez, pagar com seus órgãos. Leti recusa a oferta, engana os caçadores e foge. Eles o perseguem, mas ele consegue perdê-los na floresta onde encontra 2 criaturas não humanas chamadas arpias. Eles o acolhem no início, mas logo o soltam quando percebem que ele não pode voar porque nunca o fez antes, apesar de ter asas enormes. Eles o mandam para o assentamento dos Goblins, onde ele encontrará um carvalho. Se ele der lembranças aos Goblins, eles o ajudarão. Ele decola, e quando ele chega e faz o que foi dito, os Goblins o mandam embora também, pois eles são pequenos e ele é grande demais para seus assentamentos. Ele vai ao Sacramento pedir ajuda às criaturas aquáticas, mas não sabe nadar. Ele é enviado para o leste, onde encontrará um elfo chamado Diria, que por acaso é arquiteto e Lorde Demônio. Leti segue seu caminho enquanto recebe instruções ao longo do caminho, indo para o local. Ao chegar na floresta, ele conhece alguns humanos que se autodenominam heróis por realizarem acrobacias heróicas e salvarem humanos de criaturas não humanas. Eles ameaçaram matar Leti como dever, mas Leti grita por socorro e Diria vem em socorro. Ele usa sua magia e queima os heróis, fazendo com que a covarde desmaie. Quando ele finalmente acorda, Leti conta a Diria seu sonho de ter uma casa e ter ido lá em busca de ajuda. Diria o leva para a missão e ele os teletransporta para um templo que acha que Leti vai gostar. Assim que chegam, eles exploram o local e descobrem que a casa está cheia de armadilhas armadas para capturar os heróis caso eles tentem incomodar Leti. Mas isso não ajuda Leti a se sentir mais seguro, pois ele próprio fica preso nas armadilhas e cai nas masmorras. Logo depois, ele e Diria voltam a subir, mas o elfo avista os heróis e usa sua magia para derrotá-los. Quando eles conseguem sair, Leti se recusa a ficar com a casa porque ela não atende às suas necessidades de segurança. Eles vão para o próximo local para experimentá-lo também. É a Mansão dos Mortos onde Diria garante a Leti que os heróis não irão buscá-lo lá porque o lugar é assombrado. Leti fica cética no início, mas mesmo assim ele verifica e Diria sugere que eles passem a noite lá. Enquanto Leti está em seu quarto, um fantasma aparece, fazendo-o sair correndo de medo. Ele não consegue encontrar Diria em lugar nenhum, e a porta de seu quarto desaparece de repente. Ele continua a correr para salvar sua vida enquanto mais fantasmas começam a persegui-lo. Ele se depara com manchas de sangue no chão em frente a uma porta. Ele decide entrar para se esconder dos fantasmas, mas ao abrir a porta desmaia quando um fantasma aparece do outro lado para recebê-lo. Diria o acorda e o apresenta aos fantasmas da casa comandados pelo Sr. Samuel, dono do local antes de sua morte. Os fantasmas são apenas lacaios do Senhor e não querem fazer mal, mas Leti morre quando eles se oferecem para morar com ele na propriedade e cuidar dele. Ele acha que não ficaria em paz em um lugar de aparência assustadora assombrado por espíritos desencarnados. Depois que eles vão para uma caverna, o Coven Alvabuela, onde Diria quer devolver alguns itens que havia alugado para a noite assustadora no Lord Samuels. Lá eles encontram 3 velhas irmãs assustadoras que mostram a eles algumas outras coisas legais que Leti gosta, fica com medo de, ou fica envergonhado por. Ele finalmente vê uma lareira que deseja ter, mas Diria o informa que é muito pesada e qualquer casa que ele compraria não suportaria seu peso, a menos que ele pensasse em construir uma própria e considerasse o peso em sua fundação. Leti gosta da ideia de construir sua própria casa, então aceita que Diria o leve até o local onde a casa será construída e mostre a planta da casa que tem em mente.
Leti aprova o plano, Diria traz seus amigos gnomos e ogros e a construção começa. A casa está finalmente terminada, mas Leti não tem dinheiro para pagá-la, então Diria conta a ele o plano perfeito para roubar os itens dos heróis e vendê-los por dinheiro. Diria também o apresenta à sua equipe de segurança de outros N criaturas sobre-humanas e o deixa para desfrutar de seu novo lar em paz e tranquilidade. Mas logo, tudo isso para quando os heróis chegam à noite para tentar roubá-lo e possivelmente matá-lo. A equipe de segurança faz seu trabalho e derrota com sucesso os heróis que partem para espalhar a palavra sobre o Flame Dragon Lord Leti e rumores de que ele é feroz e poderoso. Isso leva à manhã seguinte, quando dois corpos, os menores não-humanos, vêm buscar abrigo na casa de Leti porque serão facilmente protegidos pelo temível Senhor Dragão. Depois de saber do boato, Leti concorda, mas os Corpackers convidam ainda mais não-humanos para a casa de Leti, tornando o lugar barulhento e caótico, algo que Leti nunca quis. Mas ele finalmente decide deixar sua própria casa e deixá-la para trás para os outros enquanto se aventura em procurar um abrigo diferente, só seu. Diria aparece para ajudá-lo mais uma vez após entender sua situação. Os dois viajam para Ley Plains of Alves, um lugar muito frio onde os Yetis vivem, um novo local onde Leti estará construindo sua nova casa. Diria o informa sobre iglus e como construí-los. Depois de aprender, Leti então constrói a casa para si mesmo enquanto Diria o incumbe de viver e sobreviver por 3 dias no frio. Leti é deixada sozinha mais uma vez. Ele vai caçar comida em breve, de renas a coelhos e huskies, ele não consegue capturar nenhum. Ele finalmente decide desistir e voltar para casa com fome, mas uma tempestade de neve atinge e ele perde o caminho de casa e é pego pela tempestade. Felizmente, ele é salvo por um Yeti, que o leva para dentro de um iglu onde ele vê Diria cozinhando para ele e para os outros, incluindo homens que ele não conhece, como os heróis. Ele percebe que é tudo um sonho e acorda depois que a tempestade passa. Ele se depara com um ovo que deseja comer porque está com muita fome, mas não come porque o lembra do ovo de seu irmão que foi roubado. Em vez disso, ele o protege mesmo quando parece muito tentador. Quando ele se decide, ele percebe que o gelo está derretendo e ele se afasta da costa com o ovo. Uma baleia aparece por trás e engole ele, o gelo e o ovo. Ele acorda dentro da baleia e conhece David Jones, o fantasma de Jonas, e é convidado a explorar a baleia por ele. David mostra a ele e o alimenta também. Após o banho, David o convida para morar com ele ao ouvir sua história, mas Leti não tem tanta certeza sobre o lugar, não gostando principalmente do cheiro dele. Ele pede uma saída. David mostra a ele o caminho através de um espiráculo, fazendo com que a baleia espirre usando pimenta, e Leti finalmente sai do local e pousa do lado de fora em outro pedaço de gelo à deriva. Ele ainda está com fome e, quando vê uma foca, pensa em comê-la, mas sendo o dragão bondoso que é, decide não fazê-lo. Acontece que o selo era Diria o tempo todo. Ele queria ver se Leti seria corajosa o suficiente para matar uma criatura para satisfazer sua própria fome. Diria os teletransporta de volta para casa, e ele quase cozinha o ovo, mas Leti o impede porque quer devolvê-lo aos pais. Mas choca ali mesmo, e é um Rezuger, um bebê águia do gelo. Diria os tira do lugar frio e os leva para um clima mais quente, onde Leti se desenvolve melhor. Ele informa Leti sobre como se tornar pai da águia bebê, mas Leti ainda não está pronta para ser. Ele não quer a responsabilidade quando nem tem casa. Mesmo assim, ele fica com o bebê, pois ele só precisa de neve para se alimentar e já imprimiu nele como seu pai temporariamente. Eles vão para Regulus Gord, um assentamento para muitos não-humanos alugarem e viverem em paz, para encontrar um lar para o pequeno e pais adotivos responsáveis. Eles procuram por bons pais, mas em todos os lugares que olham, nada funciona por causa das regras, do ambiente assustador ou do bebê rejeitando o lugar. Como Diria ainda está pedindo para ele adotar o bebê, um Bugbear e seus filhotes aparecem e conversam com ele. Eles se afastam por 1 minuto, deixando Leti com os filhotes e o bebê. Uma catapulta aparece e ameaça levar as crianças embora, mas Leti as defende mesmo com medo. Ele poderia usar seu sopro de fogo como todo dragão, mas não pode porque é muito quente e queima sua língua quando o faz. Eles ficam abertos quando a catapulta vê isso, mas Diria aparece naquele momento e o assusta, espalhando ainda mais o boato sobre o feroz Flame Dragon Lord.
Ele foge e Diria elogia Letty por defender as crianças mesmo quando estava com medo. Letty decide que vai adotar o jovem pássaro. Ele o chama de Pip. Alguns dias depois, quando Letty percebe que está falido por cuidar de Pip, eles se teletransportam para o mercado comercial de Pecunia para construir alguns ativos para ele. Eles vão a Almond em busca de emprego, e Pip ajuda apresentando um caso convincente que apenas Almond pode entender, o que dá a Letty seu primeiro emprego. Mas paga muito pouco, então eles atribuem a ele outro cargo como recepcionista de hotel, mas ele afugenta os convidados humanos por causa de sua raça de dragão. Diria diz a ele que ele deve receber trabalhos personalizados onde fará coisas especificamente para dragões. Ele consegue um emprego como convocação de um mago fraudulento. Ele ainda é péssimo nisso, mas Pip o ajuda. Para seu próximo show, ele é levado a ser sequestrado junto com sua jovem águia e levado em uma carroça. Ele chega à instalação onde fica enjaulado como um prisioneiro, temendo por sua vida e pela vida de seu filho. Ele rapidamente tenta bolar um plano para escapar. Ele manda Pip buscar ajuda, mas é parado por um arobas chamado Steve. Steve abre a gaiola para ele, mostra a prisão e o apresenta aos outros presidiários. Ele mostra a ele que o lugar não é tão ruim. Eles se dão bem com os guardas, trabalham lá, são pagos e basicamente podem fazer o que quiserem lá. É o lugar perfeito para Letty. Letty espera alguns dias e passa a gostar do lugar depois do trabalho que faz, que é fingir lutar para divertir o público. Eles começam a sair e relaxar. Mas logo, más notícias chegam. O dono do lugar morreu, e o novo dono quer fechar o lugar e matar as criaturas que vivem lá. Isso significa que a nova vida de Letty está chegando ao fim e seu novo lar não existirá mais. Eles devem escapar. Eles elaboram um plano e o colocam em prática, e mesmo quando quase é arruinado, eles conseguem nocautear a maioria dos novos guardas. Eles são encurralados no último minuto porque Letty é fraca e covarde, mas Daria a acalma. Depois de ficar bem, ela se apresenta como a princesa do povo da cidade de Ios. Agora ela admite ter fugido de casa porque seu pai comeu seu cupcake sem sua permissão, e agora ela quer uma casa própria. Daria não desiste de um desafio. Ele se prepara para ajudar seu mais novo cliente. Todos eles vão para um local que Daria acha que é adequado para ela, mas ela é muito particular sobre seu gosto e não pode ficar satisfeita. Ela quer um lugar que Letty tenha por ter sequestrado Nell. Letty tenta argumentar com eles, mas eles não vão ouvi-lo, então Daria faz o que quer e tudo volta ao normal. Os três desfrutam de uma refeição juntos e encerram a noite. De manhã, Letty está achando difícil decidir sobre sua próxima casa. De repente, eles recebem a visita de um Dean do escritório de impostos sobre o relatório de impostos de Letty. O Dean o leva ao escritório para ajudá-lo a declarar seus impostos, mas Letty nem mesmo tem uma renda ou uma casa, exceto por aquele escravo tornando o último lugar que Letty gostaria de viver. Eles decidem explorar mais a masmorra e encontrar o tesouro sobre o qual o pai de Nell mentiu para ela. Mas enquanto separados de Diria, Letty, Pip e Nell acidentalmente ficam presos em uma sala com paredes móveis. Pip rapidamente encontra uma saída por uma porta secreta que tem uma escada que leva ao andar superior na área de estar do palácio. Letty agora correu para fora depois de ser encontrado pelos guardas reais e perseguido. Ele fica no topo do palácio e a ama e fugir de casa por causa de um cupcake é uma ideia idiota. Ela decide voltar para dentro. Seu problema está resolvido, mas Letty deve de alguma forma deixar o local. Ele apresenta um plano e pede ajuda a Daria. Ele aparece onde o rei está e o atrai para longe dos guardas e para uma sala que Daria protege com sua magia, fazendo os guardas esperarem do lado de fora. Depois de seguir atrás, o rei encontra sua filha lá dentro, e eles se reconciliam quando Letty aparece de onde ele estava escondido.